Oi, nessa aula eu quero te mostrar de forma mais aprofundada aí as funcionalidades de duas ferramentas aqui no SketchUp, que vai ser aqui a ferramenta Siga-me e a ferramenta Escala, tá? Como que você pode usar, em que momento elas se fazem ideal aí, né, para que você possa usar. Vamos iniciar aqui com a ferramenta Siga-me, que o próprio nome já diz, né? É uma ferramenta onde você vai fazer um desenho, né, de algum perfil, e do qual você vai ter que ter um caminho para que ela possa seguir esse caminho, né? Então, é muito bem-vindo essa opção Siga-me quando se trata, por exemplo, de um corrimão, de uma escada que você precisa dar essa continuidade no corrimão, rodapé, roda-teto, né, ou né, aquela moldura que às vezes é feito no teto, você consegue fazer com essa opção, moldura em portas, enfim, né, que é um pouquinho mais elaborada e você precisa dar essa continuidade no desenho. Essa ferramenta é perfeita para isso, tá? Então, antes de iniciar aqui, eu vou dar um exemplo com aquela moldura de gesso, sabe, no teto, que era muito usado, né? Às vezes ainda é usado, só que hoje em dia é mais retinho, né? Então, como que você vai entender que tipo de desenho você tem que fazer para poder usar essa ferramenta, né? Para poder fazer esse caminho. Então, eu procurei aqui no Google por moldura de gesso, tá? Aqui, ó, parece bem bacana como que é esse perfil. Então, você vai fazer um desenho como se você tivesse cortando, sabe, essa moldura, cortando esse detalhe que você quer desenhar e vendo de perfil, tá? Fazer um desenho de perfil. Então, ó, por exemplo, essa daqui que é mais retinha. Você vai fazer exatamente esse desenho, tá? Ó, nas medidas aqui. Então, 11 centímetros, aí você vai vir, ó, 2 e 3, vai trazer um pouquinho para dentro, vir de novo, trazer um pouquinho para dentro e fechar aqui. Então, é exatamente esse o desenho que você precisa fazer para usar a ferramenta Siga-me. Você vai desenhar um perfil daquele detalhe que você quer fazer, a moldura, enfim, tá certo? Então, essa daqui, ó, eu vou exemplificar para você aqui, tá? Então, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo um teto, ó, tá? Eu deixei aqui um retângulo, como se fosse, de fato, um teto, né? Você tá vendo aqui o seu forro. O que que você pode fazer? Você pode fazer o desenho diretamente aqui, tá? Ou fazer solto e depois copiar e vir para cá. Eu vou fazer solto, né, para não ter problema de grudar muitas vezes e para a gente ter maior precisão. Eu vou usar a ferramenta linha mesmo, tá? Para fazer esse desenho, que ele é é, bem livre, né, para você fazer, ó. Então, vou fazer aqui, bem semelhante com o que a gente viu ali, ó, cerca de 2 centímetros, né, ó, 0,023 tinha, trazer um pouquinho para baixo, vir um pouquinho para dentro, trazer para baixo novamente, vir um pouquinho para dentro de novo, cerca de meio, 5 milímetros, tá? E aí eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar nesse perfil, tá? Pronto. Aqui tá desenhado o perfil dessa minha moldura. Eu vou selecionar aqui e vou deixá-la em pé, tá? Ó, dessa forma aqui. Você vai fazer a cópia aqui, ó. Aliás, você vai selecionar com a pontinha ó, nessa extremidade, quando aparecer a bolinha verde, e você vai colar nessa outra extremidade. É importante que esse seu perfil, ele não esteja em grupo, tá? Ele não esteja agrupado, ele esteja exatamente assim, desassociado, tá? Então, aqui, como eu não criei um grupo ainda desse forro, eu só vou selecionar aqui no meio, tá? Agora sim, a gente pode vir com a ferramenta Siga-me e você vai dar um clique bem aqui no meio dessa face, ó. Pronto. Assim que você clicou, ó, você vai reparar que ele já fez a moldura com o mesmo desenho em todo o contorno desse seu forro, tá? Então, é exatamente isso, é muito prático, muito simples, né? O segredo é, de fato, você fazer o desenho desse perfil, né, nas medidas que você tiver. Uma outra situação, né, bem bacana, é quando você tem, por exemplo, que fazer um bosserie, por exemplo, né? Aquele desenho da moldura, e você por acaso não achou bloquinhos, né? Porque de fato tem bloquinhos bem bacana que você pode usar. Mas aí você quer desenhar uma moldura. Vou fazer uma moldura aqui cerca de uns 8 centímetros, a base dela, e vir aqui, ó, né? Para não ficar tão
tão grossa, né? Eu vou fazer com a mesma medida. Vim aqui 2 centímetros e vou repetir esse mesmo desenho aqui, ó. Vir aqui, fechar 2 centímetros. E aí, ela tem tipo uma... Ela é meio boleada, né? A maioria, não é reto, né? Não é aquela moldura reta. Então, você pode vir com a ferramenta de arco, clicar nesse ponto e trazer um pouquinho, ó, para frente. Tem que estar no eixo verde, tá? Exatamente assim, olha só. Aqui a gente já tem o perfil dessa nossa moldura. Eu não fiz muito na medida, então pode ser que ficou muito grosso, né? Mas você vai fazer na medida certinho. E aqui, assim como a gente fez ali no forro, aqui você vai desenhar a medida, né, da moldura que tem que ter. Vamos supor que ela tenha que ter exatamente esse formato, né, essa medida. Agora você vai selecionar aqui, pegar também bem na pontinha aqui nessa extremidade, porque é ela que você vai colar exatamente nessa extremidade aqui, tá vendo? Do lado de fora, tá? A partir disso, lembrando que ela não pode estar agrupada, você vai dar um clique aqui, porque está também desagrupado. Caso você estivesse fazendo dentro de um grupo, né, da parede, você teria que selecionar as linhas, tá? Ó, o caminho das linhas que você tiver feito, tá? Aqui, como está desassociado, eu vou dar um clique igual a gente fez no teto, e também vir aqui com a ferramenta Siga-me, dar um clique aqui no meio. Pronto. Tá vendo que ele já fez a moldura exatamente no desenho do perfil que eu fiz? Fica bem legal, né? Então, é uma ferramenta muito útil para corrimão que você for fazer, né? Uma escada e você não está conseguindo, né, fazer ali. Faça o perfil desse corrimão, faça uma linha, tá? E ele vai fazer acompanhar o desenho que você fizer, o caminho. Combinado? Então, essa é a ferramenta Siga-me. Para rodapé, é muito simples, tá? A mesma coisa, só que ao contrário, né? Ao invés de você fazer aqui no teto, você vai fazer no rodapé. Então, o mesmo processo. Vou apagar aqui, a gente pode partir para a nossa ferramenta da escala, tá? Então, para exemplificar essa ferramenta da escala, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui um bloquinho, pode ser um bloquinho de um quadro, talvez, para exemplificar aqui para você, olha só. Pode ser esse aqui, ó. Esse quadro aqui. Fechou. Tô com esse bloquinho aqui. O que que acontece? Vamos supor que eu preciso que esse quadro seja maior, né? Então, você pode vir com a sua ferramenta da escala, pegar nessa extremidade da diagonal e aumentar, tá bom? Aumentar até onde você precisar. Lembrando que, a partir do momento que ele acaba distorcendo a moldura, né? Você tem que ajustar, ou ajustar aqui manualmente, sabe? E voltar para a medida real, caso ele distorça essa largura, ou usar um plugin. No caso do plugin, né, eu não vou entrar nesse plugin agora, mas é esse aqui, do Freedom Scale, tá? Mas o foco aqui vai ser a ferramenta escala nativa aqui do Sketch, tá bom? Bom, então, basicamente é isso, a ferramenta da escala, né? Você consegue vir aqui só na largura, só na parte da altura, lembrando que sempre você tem que selecionar esse pontinho de intersecção do meio, tá? O eixo exatamente do meio. Se você pega qualquer outro, ó, ele vai ficar todo bobo, sabe? Sem precisão nenhuma, ó. Você vai distorcer completamente o seu bloquinho. Então, se você quer aumentar a altura, largura, comprimento, aumentar de forma proporcional, você vai, sempre que for de forma proporcional, você vai vir nas diagonais, na pontinha aqui, ó. Aí, nesse caso, não precisa ser o eixo do meio, tá? Nesse caso, é a pontinha mesmo, e aumentar. Caso for largura, vir aqui e trazer para o lado. Altura, a mesma coisa. Mas, Nath, é só isso que essa ferramenta ela faz? Não. Essa ferramenta Siga-me, aliás, Siga-me não, Escala, ela também tem a função de espelhar alguns objetos, né? Vamos supor que você tá com um armário aqui, deixa eu trazer um outro bloquinho. Trazer aqui uma estante, ó. Deixa eu ver uma que dá para exemplificar bem. Ó, essa daqui, por exemplo. Ó, tô com esse bloquinho aqui, e vamos supor que, na verdade, você precisaria que esse trecho aqui dessa bandeja ficasse do lado contrário, né? Você não é desse lado esquerdo, é do lado direito. Então, você pode selecionar o seu objeto, seu bloquinho, modelagem,
é clicar aqui na ferramenta Escala, ou na tecla S do seu teclado, que é o atalho, tá? E vir nesse eixo do meio. Você vai dar um clique nesse eixo aqui do meio, e você vai apertar aqui no seu teclado -1, tá? Você vai digitar -1 e dar um Enter. Pronto, você já espelhou aqui o seu objeto, tá vendo? Então, é de uma forma muito prática, tá? Que você faz isso. Outra coisa, né? Já aproveitando essa questão de espelhamento, eu quero entrar em outra ferramenta muito 10, em questão de espelhamento, até melhor que a ferramenta Escala, tá? Que é o quê? Vamos supor que esse quadro, ele precisa fazer um desenho aqui, ó. São 2 quadros, e eu preciso espelhar isso daqui, para que ele, tipo, faça um desenho, entendeu? Isso acontece muito com aquelas asas de borboleta, né, que você precisa complementar um quadro no outro, tá? Então, como fazer? Se eu usar aqui a ferramenta Escala, funciona? Funciona, mas ele tira, ó, ele tira da posição, tá vendo? Então, tem uma ferramenta bem bacana, que é quando você traz aqui no seu botão direito do mouse. Você vai dar um clique e você vai vir aqui, ó, em virar. Você vai escolher ou a opção vermelha ou a opção verde. Eu creio que é a opção vermelha que ela vai espelhar sem tirar do lugar o seu objeto. Ó, tá vendo que ele já fez o espelhamento? Né? Tava ao contrário, tava nessa mesma posição, ele já espelhou para mim sem sair da posição. Então, é até uma função mais ideal para você usar quando se trata de espelhamento, tá? Mas saiba que a ferramenta Scala também tem essa funcionalidade nela, tá bom? Então, se você quiser desespelhar, é só você vir aqui em virar novamente e colocar vermelho, tá? Ele volta ao que tava, tá vendo? Por que que eu sei que é o eixo vermelho, Nath? Como você sabe? Por causa disso aqui, ó, dos eixos do próprio SketchUp, essa base que a gente tem, tá? Eu precisava inverter nesse sentido vermelho. Se eu precisasse inverter nesse sentido, provavelmente você teria que virar e virar no verde, no eixo verde, tá certo? Bom, então é isso. Essas são as funcionalidades aí mais aprofundadas dessas ferramentas. A gente se vê então na próxima aula.